Olá pessoal, como é que vocês estão, minha família? Espero que esteja tudo bem, mas a nossa videoaula vamos terminar aquele assuntinho que a semana passada vocês viram, tá lembrado? Iluminismo, não foi isso? Que hoje vamos caracterizar a identidade do século das luzes. Por que o século das luzes? É o momento do século XVIII, onde o mundo ia fervilhar de novos pensamentos. Vão surgir a filosofia iluminista, com Voltaire, com Montesquieu, com Diderot, com D'Alembert, com Rousseau, Jean-Luc, John Mill, Barão de Quesnay e, claro, Turgot. E falando nisso, olha aí a definição. Estão lembrados que nós começamos? Vamos só relembrar o início da aulazinha para a gente completar a parte, completar o conteúdo do século das luzes. Movimento filosófico intelectual científico que contrariou as bases do antigo regime. Opa, para aí. Antigo regime, professor, o que é isso? Antigo regime é o absolutismo. Nós vimos, no início do ano, as monarquias absolutistas, as estruturas da centralização do poder do rei. Vocês lembram daqueles teóricos do absolutismo? Jean Bodin, Hugo Grotius, Thomas Hobbes, Jacques Bousset. Oi, Maquiavel, ô danado aquele Maquiavel, hein? Com seu pensamento maquiavélico, com os fins justificam os meios? Estão lembrados, tenho certeza disso. Agora, o que é que a gente vai fazer? Vai trabalhar os teóricos do absolutismo, que vão contradizer, contrapor-se ao absolutismo, ao mercantilismo e à base da ideologia da igreja da época. Então vamos ver aqui, representou basicamente a forma da burguesia. Opa, é um movimento burguês. É um movimento burguês. Vocês sabem e lembram que os grandes teóricos, filósofos iluministas, eles vão mostrar a contradição entre o primeiro, o segundo e o terceiro estado. E é nessa conjuntura aí de terceiro estado que a gente vai ver os principais representantes. Vamos lá. Economia iluminista ou economia liberal. Mas professor, liberal? E o mercantilismo vai existir ainda? Claro que vai, gente. Claro que vai. Agora vai ter uma nova face, um novo pensamento que vai dizer, peraí, tem que ter a liberdade de comércio. Por quê? O que é o mercantilismo? Intervenção do Estado na economia. Os teóricos da economia liberal não vão aceitar isso. Olha aqui, Jean-Luc, inglês. Olha o garoto ali, meninas, não se apaixonem, viu? Não se apaixonem. Mas vamos lá. Percussor do iluminismo será do pai do iluminismo. Direitos naturais inalienáveis dos homens, vida, liberdade e propriedade. Opa! Professor, e o rei não tinha poder centralizado e todas as terras eram do rei? Isso vai ser analisado agora. Por que o rei é dono de tudo? Por que altos impostos, o povo passa fome e esse rei vive num bem bom? Ou para aí. Por que o primeiro e segundo estado não pagam impostos? Quem segura a estrutura econômica da Europa e da França, vamos lembrar daquele rei Luís XIV, né? Que disse, o Estado sou eu, estão lembrados? Pronto, eles vão começar a dizer, peraí, por que o Estado controla tudo e nós vivemos na miséria? Né? Isso daqui, gente, vai ser o elemento propulsor de uma das nossas próximas aulas, que será mais adiante o quê? Revolução Francesa. Opa, vamos lá. Os governos existem para preservar os direitos, não ter o direito, não dominar o poder, não ser despótico. Liberalismo político, defesa da monarquia parlamentar constitucional. Opa, professor, nós vimos isso. Vimos com a Inglaterra, que ela formou uma monarquia parlamentarista, tá certo? Então, dentro dessa conjuntura, dessa identidade, gente, fale aí, olha, humano, faz parte, né? Isso é só para chamar a atenção de vocês, tá bom? Vamos lá. Defesa da monarquia parlamentar, constitucional, conhecimento, experiência e razão. Professor, me dê um conceito mais que trabalha o Enem. Bora botar assim, do iluminismo? Óbvio, bora lá trabalhar? Eu posso dizer que o iluminismo é a nova maneira de pensar o racionalismo. Está lembrado no início do slide, aquela lâmpada? Eureka, ideia, despertei, nova sociedade, nova política, nova economia. Opa, um novo pensar, um novo olhar. Então é por isso que é o século das luzes. É como o conhecimento agora que liberta vai fazer parte de chamar a sociedade e dizer, você precisa mudar.
E nesse mudar, vem o segundo teórico, Adam Smith, inglês. Olha ali o garoto ali, pai da economia, não intervenção do Estado na economia. Então ele vai contradizer o mercantilismo, ele vai bater encontro, de frente. O Estado não pode intervir. Vocês já ouviram falar? Hoje ainda, no século XXI, viu? A lei da oferta e da procura, gente. Quando um produto, por exemplo, vamos supor agora que sai aquele iPod, iPhone, aí tudo novo. Quando ele sai no mercado, ele sai num preço estopor. Porque o número da demanda da compra vai ser maior do que a oferta. Se você começar a parar de comprar esse iPhone, iPod ou tudo seu, o que é que vai acontecer? O preço vai cair. Lei da oferta e da procura. Bora pegar nas áreas sazonais das frutas. Uma fruta que agora tem muita quantidade, então o preço dela é baixo. Quando ela vai entrar na entre-safra, ou seja, diminui o quantitativo, a fruta aumenta o valor porque a procura é maior do que a oferta. Criado nessa ideologia desta época. Livre concorrência, lei da oferta e da procura, divisão do trabalho. Adam Smith. Olha aí, século XVIII para cá, a mesma função. Riqueza igual a trabalho. Olha aí, riqueza igual a trabalho. Para quem tem privilégio de classe? Rei, clero, nobreza e alta burguesia. Opa, não paga imposto e são sustentados pelo povão. Então, riqueza não é igual a trabalho. É isso que vai ser essa análise. Liberalismo econômico no popular e vem, de fato, a fisiocracia na França. Barão de Quesnay. A fisiocracia, os fisiocratas, o Enem trabalha muito o termo fisiocratas. São teóricos que começam a estabelecer um novo padrão ideológico para mostrar à sociedade a contradição. Ele diz que a riqueza da nação está na terra, mas a terra não de uma só pessoa, co-definida. Versão francesa do liberalismo econômico, ou seja, a versão francesa do liberalismo inglês, de Adam Smith e John Locke. Ou também tem o John Mill. Riqueza igual à agricultura, olha aí, analogia. Então, poxa, se a riqueza está na agricultura e as terras é do rei, oxe, quer dizer que toda a riqueza é do rei? Olha aí, outra incógnita. Então a sociedade começa a movimentar e ver que é contraditório isso. Teórico destacado, Quesnay, Barão de Quesnay, Gournay, Mirabeau, Dupont e Turgot. Grandes franceses que trazem uma nova percepção da economia. Vocês lembram? Voltando a Luís XIV, o Rei Sol. Vocês lembram que ele criou um modelo próprio de um mercantilismo baseado no bulionismo, o qual, caracterizando, é o metalismo. Então, Colbert, seu ministro, estabeleceu uma política econômica mercantilista que foi ramificada para toda a Europa e agora vai ser combatida, né? Olha aí, deixar e fazer, deixar e passar, o que o mundo ainda anda por si mesmo. Essa frase, que é configurada em francês, ela é colocada também muito em vestibulares, deixar fazer, deixar cumprir, deixar passar. E isso daí configura, aí vem o filósofo Montesquieu. Opa! Ele é um filósofo? É considerado filósofo. Os demais teóricos e base econômica. Aqui ele vai bater na sociedade. A divisão do poder. Aquele poder, gente, executivo, legislativo e judiciário, os três poderes. Foi criado por este belo homem de perfil que lembra o Egito. Está lembrado da lei da frontalidade, por sinal? Olha a ligação, né? Então, ele vai criar harmonia e autonomia entre os poderes. Então, gente, se eu crio três poderes, eu estou tirando o poder centralizado do rei. Então, estou afastando esse rei e dizer, peraí, você não pode só mandar. A sociedade tem que participar como hoje. Nós não temos nosso poder executivo, legislativo e judiciário. Nós nós que elegemos, por exemplo, um presidente, um deputado, um senador. Então, nós temos poderes. Aí tem submissão de todos perante a lei. Submissão de todos perante a lei. Agora, uma lei justa e igualitária. Uma lei onde não haja diferenças sociais. A gente está lutando ainda para isso, né, pessoal? A gente está lutando para que chegue Voltaire, francês Voltaire, grande teórico, pequeno burguês, critica
crítica, perdão, ao clero e à intolerância. Gente, liberdade de pensamento, liberdade de ação. Veja só que fascinante. A história, a partir dessa revolução de pensamento, de mentalidade, vai fazer com que começamos a refletir sobre o novo mundo. Igualdade jurídica, liberdade de expressão, monarquia ilustrada. Veja só, que chama-se despotismo esclarecido, por exemplo. Então, a mudança de percepção. Esse rei não pode ser mais com esse poder, ele tem que mudar. Ou ele muda, ou o povo força ele mudar. Ou ele muda, ou o povo tira ele do poder. Foi assim com a Revolução Francesa. Foi assim com a identidade francesa pelo ideário iluminista. Vamos ver o outro? Perdão, ainda Voltaire. Veja que pressinho eu tô, né? Tem pressa não, gente. A gente tem uma quarentena aí pra gente estudar muito e se preparar para o SSA, viu? Voltaire, pseudônimo de François Marie Renaud. Aí vem um período histórico dele, né? Foi um poeta, ensaísta, dramaturgo, filósofo e historiador. Gente, se é historiador, o cara é o cara. Vamos lá. Iluminista francês. Ele defendia a liberdade de ser, de pensar diferente. É como hoje. Nós temos que questionar à luz da razão, viu, gente? Não é criticar por criticar. Eu tenho que dar a crítica e como vou resolver? Não adianta eu reclamar se eu não tenho solução. Ele passa a dar solução à sociedade. Deus me defende dos amigos, que dos inimigos me defendo eu. Devemos julgar um homem mais pelas suas perguntas que pelas suas respostas. Olha aí a sabedoria, tá? Encontra-se a oportunidade para fazer o mal 100 vezes por dia e para fazer o bem uma vez por ano. Posso não concordar com nenhuma das palavras que você disse, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-las. Ou seja, liberdade de pensamento, liberdade de expressão, liberdade de linguagem. Por exemplo, veja a grandeza hoje do nosso dos repórteres, dos jornalistas. Hoje ele tem a liberdade de ação. Eles podem estar numa sociedade, num momento, narrando o fato e trazendo a incógnita para a gente que está ouvindo refletir. É assim que fizeram os filósofos. Todas as riquezas do mundo não valem um bom amigo. Se Deus não existisse, seria preciso inventá-lo. Gente, isso está quebrando os grandes tabus que afirmava, os filósofos iluministas são ateus. Nada a ver, gente. Isso foi uma visão errônea passada na época por uma parte da igreja e pelo rei para tentar excluir o pensamento dele da sociedade. Mas a sociedade aí já estava com um pensamento de mudança. Rousseau, grande Rousseau, é considerado um dos maiores filósofos do iluminismo. Inclusive, alguns dizem que ele foi precursor lá na frente, né, do famoso socialismo. Ele vai pregar, veja só, ele vai pregar uma nova identidade social. Veja o pensamento dele, o mais importante e influente. Soberania popular, poder povo. Olha aí, não é poder rei, não é poder elite, não é poder soberania, não é poder aristocracia, é poder que emana do povo. Olha aí, tá? Poder do povo, democracia, que foi formado na Grécia Antiga, que vocês viram isso o ano passado, primeiro ano, estão lembrados? Teoria do bom selvagem, ou seja, análise. Um homem que tem que buscar seus direitos, tem que cobrar seus direitos. Agora ele também tem deveres. Não é só ter direito, não. A sociedade tem que ter leis para a gente cumprir também. Diderot e D'Alembert, os principais responsáveis pela enciclopédia, né? Então foram eles que criaram a enciclopédia, que vai buscar popularizar na sociedade, levando a consciência política, econômica, social, cultural, de uma nova identidade. E dentro disso, vai fazer com que a sociedade vá ter as novas ideias, chegue cultura. E os reis deixou, professor? Pô, cara, é bronca, né? A enciclopédia, na época, foi proibido suas publicações. Poxa. Mas já existia a imprensa? Gente, foi criado por Gutenberg. Gutenberg, no século XVI,
no Renascimento. E a gente pode fazer esse link, século XVI com o século XVIII. Gente, o Iluminismo é um desenvolvimento do Renascimento. Poxa, professor, bem que eu estava me ligando nisso, querendo fazer esse link. Olha aí, é verdade. E é verdade. O Renascimento trouxe a razão. O Iluminismo trouxe o racionalismo, como fosse completar este ano com 360 graus, tá? Nesse contexto aí, a gente vê a obra fundamental, né, do francês, que é os seus discursos. E dentro disso, que a gente não vai nos deter tanto, olha aí a enciclopédia aí, tá? A enciclopédia. Essa enciclopédia, tá certo? Que é da época, e a gente botou uma chargezinha, que foi de uma questão de um vestibular, hein? Vestibular, né? Análise, poxa, hoje você tem enciclopédia digital, né? Você vai lá com a tecnologia, a importância dela. Antes era o livrinho, ó, página a página, né? Indo por um. Agora não, você bota lá, tem enciclopédia, tá? Vamos lá, e a importância dela, certo? Despotismo esclarecido para a gente finalizar, gente. Poxa, o déspota esclarecido. São na conjuntura os reis. Gente, os reis. Ou eles mudavam seu pensamento, sua forma de agir, ou eram rapidamente tirados, como foi e aconteceria revoluções como a Revolução Francesa. Vamos definir reis absolutistas que, influenciados pelas ideias iluministas, promoveram reformas em seus países, porém se abdicar do seu imenso poder. Oxe, que reforma é essa? Tem valor, né? Claro que o povo não é besta mais não, gente. A sociedade começou a ver que essas reformas dentro do Estado para beneficiar o Estado. Então eram ilusórias. Professor, me cite uma reforma. Estava esperando você perguntar, viu? Então, antecipadamente, já captei sua mensagem. Então, o que é que diz? Reforma do Estado vai eliminar a servidão. Oxi, professor, mas tem direito à educação. Poxa, professor, como é importante. Mas a educação era caríssima. O pobre não poderia. Olha a bronca, tá? Olha aí, a tentativa de evitar rebeliões intensas. Apenas, gente, apenas segurou um pouco. Porque o povo não aguentava mais a situação de miséria entre os estados. Tá? E dentro desse despotismo, a gente colocou que é o último momento dessa videoaula. Opa, tá, vai ficar com saudade, né? Vai querer a próxima semana ver mais daqui a pouco. Olha, eu sei que você vai ter saudade de Edson Wally, coração pra você. Vamos lá, segundo ano. Botei países, botei rei e medida. Só pra gente fechar essa videoaula, a segunda videoaula do Iluminismo, pra gente fechar com chave de ouro. E você sentir gostinho de quero mais aula. Não é? Vamos lá. País, Austrália. Rei, José II. A medida dele, gente. Fim da servidão, relativa à liberdade de imprensa. Poxa, fim da servidão tem futuro. Relativa? Não serve. A imprensa tem que ser livre. Ela tem que ser livre, como hoje no Brasil é. Veja lá na Coreia do Norte, a imprensa lá ó, é restrita, porque o ditador não deixa. Aqui no Brasil nós temos uma imprensa. Na Rússia, Catarina II, rainha, criação do ensino leigo de universidade em Moscou. Pau rico. Prússia, Frederico II, chamado rei filósofo. Olha, abrindo aspas, rei filósofo. Eliminou as torturas em seu país e criou o ensino obrigatório. Gente, não tinha mais futuro torturar. O absolutismo estava enfraquecido, o antigo regime. Portugal, José I, orientado pelo ministro de Pombal. Opa, olha a ligação, vocês viram isso recente em Brasil? Não foi isso? Professor do Brasil de vocês? A era pombalina no Brasil. Ele veio para cá no período da crise da economia, da crise do sistema colonial brasileiro, tentando... Mas isso beneficiou o Brasil? Não, queria beneficiar a corte portuguesa, estava quebrada economicamente. Opa, vamos lá, tá certo? Combate a influência inglesa na economia de seu país, incrementa a produção industrial e combate a influência política da igreja no seu país, atacando e expulsando... Gente, ele expulsou os jesuítas. A Companhia de Jesus, gente, que foi criada no Brasil colonial. Veja aqui a minha. Isso você acha que esse cara é gente boa? Expulsar os padres porque eles não aceitavam a ideologia da monarquia agora e principalmente era custo para o Estado absolutista. E por fim, na Espanha, Carlos III, orientado pelo ministro Aranda, reduziu a tortura. Gente, não eliminou. Reduziu. O que é que adianta, gente?
Como é que é uma forma despótica. O país tem que ser livre. Ter leis, claro. Não pode ser sem lei. Tem que ter lei. Mas não precisa torturar. A influência da Inquisição no país expulsou jesuítas. Segundo a expulsar. Gente, deixo um grande abraço para vocês. E até a próxima videoaula. Um abração!